Vai começar a palestra da Andressa, então, uma salva de palmas, por favor. Bom, minha voz está um pouco zoada, porque teve festa da firma esse final de semana, mas acho que dá para vocês entenderem um pouco. Meu nome é Andressa, eu vou falar aqui sobre modelos Ensemble, que é um algoritmo de machine learning. Eu não sou cientista de computação, a definição de ciência de dados, de cientista de dados é um pouco não definida, né? Ninguém sabe exatamente qual é o conjunto de skills necessários para você ser considerado um cientista de dados. E eu, claramente, vocês vão perceber depois pelas imagens, eu não sou uma UX, uma web designer, mas eu sou engenheira e mestra em inteligência computacional. E, apesar do assunto parecer bastante complicado, ele não é. Eu vou mostrar para vocês em 30 ou alguns minutos a mais, 35. E vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Bom, eu me formei em engenharia eletrônica em 2007. Quer dizer, eu comecei a engenharia eletrônica em 2007 na UFRJ. Depois eu passei um ano no CERN, foi quando eu comecei a programar em Python. Em 2011, eu abri uma startup na incubadora da UFRJ, e aí eu comecei a ter contato com inteligência computacional, onde a gente fazia processamento de linguagem natural, a gente pegava textos jornalísticos, extraía entidades e tentava entender como essas entidades se relacionavam. E aí, em 2014, eu resolvi cometer o grande erro de continuar na academia e entrar no mestrado. Mas, de certa forma, foi bom, porque me abriu uma área totalmente inexplorada e nova. E, em 2016, pelo alinhamento dos astros, eu consegui concluir esse mestrado. E, provavelmente, se eu não defendesse no início desse ano, provavelmente eu estaria para defender até agora. E eu entrei também na TW, que foi fantástico, uma empresa fantástica. Eu não poderia começar no mercado de trabalho numa empresa melhor. Bom, beleza. Modelos Ensemble está extremamente relacionado com Machine Learning, mas não sei se todo mundo sabe o que é Machine Learning, então eu vou dar uma breve introdução, uma breve motivação. Machine Learning, na verdade, é um subcampo de inteligência artificial e pode-se dizer que, dependendo de como você está trabalhando com Machine Learning, é algo que aprende com exemplos já existentes e não algo abordado com um conjunto de regras. O que eu quero dizer com isso? Bom, dado como um exemplo motivacional, se eu tenho duas bolas, uma de vôlei e uma de futebol, será que, através de um script, eu consigo identificar de qual esporte é essa bola? E aí, o que surge aqui é uma abordagem de regras. Eu colocar isso num script se torna um pouco insano, porque eu vou definir um conjunto de regras para cores, para tipo de costura. Eu vou fazer if statements para isso. E se o fabricante me coloca uma nova bola, uma nova cor no mercado, eu vou ter que editar o meu script para conseguir capturar esse tipo de atributo também. Então, assim, torna-se um pouco impraticável, né? E aí é com essa ideia que surge a abordagem de Machine Learning, onde, através de atributos, eu vou ter um classificador que vai me dizer se aquela bola é uma de futebol ou de vôlei. E no caso nesse caso que eu estou mostrando, seriam supervisionados porque eu sei quais são as respostas certas para eu ensinar o meu classificador. No caso aqui, em outras palavras, esse classificador ele vai ser treinado, ele vai aprender a partir de algoritmos que vão encontrar padrões nas amostras conhecidas. E aí fica uma boa oportunidade para falar o que seriam amostras. A amostra seria, por exemplo, numa tabela, cada linha, cada registro dessa minha tabela seria uma amostra, e os atributos seriam colunas. Seriam atributos, seriam características da minha amostra, e a resposta seria, no caso, só uma coluna que está me dizendo se aquele conjunto de características é uma bola de vôlei ou de futebol, por exemplo. E esses algoritmos, na verdade, que vão ensinar o classificador, eles têm diversas naturezas, e aí que começa a complicar, né? Eu posso ter uma árvore de decisão, uma rede neural, uma regressão linear, um modelo ensemble. E, no caso, como seria uma introdução, o melhor caminho para começar, o mais fácil é realmente uma árvore de decisão. E aí, para continuar, eu quero apresentar para vocês o nosso personagem, o João.
Vocês vão perceber que eu não sou realmente UX por causa da imagem. A imagem é uma imagem Creative Commons, é uma imagem liberada para eu utilizar. E o João, ele gosta de jogar tênis. E aí, nesse momento, vocês percebem que eu realmente não sou UX, porque eu poderia ter tirado o copo de Starbucks do João, né, e botado uma raquete ali, mas não rolou. E, bom, por que a pergunta, né, João joga tênis? Isso é um exemplo bastante clássico quando você começa a aprender a árvore de decisão, que é John Plays Tennis, que a partir das características do dia, uma árvore de decisão decide se o João vai ou não jogar tênis. Então, se a gente pegar como exemplo 2 semanas do diário de bordo do João, e eu utilizar esse diário de bordo, onde eu tenho os atributos ali. Na verdade, a primeira coluna é só um identificador, né, da amostra. A primeira coluna, o primeiro atributo é tempo, o segundo é umidade e vento. Eu não estou tremendo, não, mas eu não sei por que... Enfim. E aí eu tenho a resposta se ele joga ou não joga. Se eu pegar essas 2 semanas de janeiro do João e construir uma árvore de decisão, eu percebo, por exemplo, que se o tempo é nublado, eu tenho certeza absoluta que ele vai jogar. Mas, por exemplo, o tempo é ensolarado, não necessariamente ele vai jogar, né? Esqueci de falar que as amostras vermelhas são não joga, e as verdes são joga, e eu espero que não tenham muitos daltônicos aqui, mas, de qualquer maneira, tem escrito aqui se ele joga ou não joga. E aí, a partir dessas 2 semanas, eu crio uma árvore de decisão. Só que, o que acontece, né? Esse é o primeiro problema que a gente encontra quando a gente está trabalhando com árvore de decisão. Se eu pegar 2 semanas do mês de julho do João, ele anotou lá durante 14 dias, se ele jogou ou não jogou e as condições climáticas, eu vou ter uma árvore de decisão completamente diferente. Porque, por exemplo, se está nublado, não necessariamente ele vai jogar. Nesse caso aqui, no 11º dia, ele não jogou. E aí, por que isso, né? Porque quando eu ensino o meu classificador com todas as amostras que eu tenho, eu estou deixando o meu classificador extremamente viciado naquele conjunto. Eu estou tendo overfitting, eu estou tendo um classificador especialista naquele cenário. Se eu entregar um novo cenário para ele, não necessariamente ele vai acertar, porque ele está muito viciado naquela amostra, né? Então, como é que eu posso fazer para deixar ele mais generalista? E aí, uma das abordagens, a mais simples, na verdade, é eu não treinar até eu ter só conjuntos puros, ou seja, até eu ter só todo o meu nó com 100% das amostras dizendo se ele joga ou não. Eu posso definir uma profundidade, nesse caso aqui, ilustrativamente, eu defini como 2. E beleza, eu não vou ter amostras puras, se tiver ensolarado e dependendo da umidade, não necessariamente eu vou sempre acertar, mas pelo menos eu estou generalizando, eu não estou deixando o classificador especialista nesse conjunto de amostras. E aí foi exatamente isso que eu falei agora, né? Eu adiantei um slide. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que, para eu fazer um treinamento supervisionado, uma das abordagens mais fáceis, mais clássicas, né, é eu pegar, dado o meu conjunto de amostras, dado o meu 100% da minha tabela, ao invés de eu usar todos eles para treinar, para ensinar o meu classificador, eu vou usar um percentual para treinar e outro percentual para testar. Não necessariamente pode ser 70, 70 e 30, é místico aqui nesse caso, eu posso usar 50, 50, eu posso, na verdade, dividir mais um conjunto, que é um conjunto de validação, para eu acompanhar a cada rodada que ele está treinando, se ele está realmente ficando muito especialista ou não. Enfim, existem várias abordagens, e se eu cair dentro disso aqui é mais complicado do que parece, mas você só separar uma parte para treinar, para ensinar o classificador, e outra parte para testar já é suficiente, já é melhor para você evitar o overfitting. E aí eu estou falando aqui de comparar desempenho. E aí uma das maneiras de eu comparar desempenho entre uma árvore de decisão e outra, por exemplo, ou uma árvore de decisão e uma rede neural, ou qualquer classificador, é eu montar uma matriz de confusão. Matriz de confusão é muito bom para quando eu tenho problema de classificação mesmo. E aí, no caso aqui, eu vou posicionar, eu tenho o palpite do classificador. Quando eu entrar com as minhas amostras de teste, eu vou perguntar para o meu classificador se aquele conjunto de atributos, o resultado é joga ou não joga. E, na verdade, como eu tenho as respostas, né, eu sei qual é a verdadeira classificação. E aí eu vou posicionar, vou fazer uma contabilidade aqui. O ideal seria que não tivesse nada aqui, né, não tivesse nenhum falso negativo nem positivo, e que eu tivesse que o classificador realmente acertasse corretamente
a resposta que deveria ser. E aí, daqui dessa matriz de confusão, você consegue retirar algumas medidas. E, na verdade, você deve estar perguntando assim, será que a acurácia já não é o suficiente para mim, né? Se eu tiver 100% de acurácia, será que não é? Você nunca vai ter 100%, tá? Mas se eu tiver um maior número próximo de 1 aqui, né? De 100%, será que já não é suficiente? É mais ou menos, porque primeiro eu nunca vou ter 100% de acurácia, porque se eu tiver 100% de acurácia, eu estou caindo naquele problema de especialista, né? Eu estou muito especialista, estou tendo overfitting. Então, se você obter 100% de acurácia, desconfie. E, na verdade, precisão e recall não necessariamente são suficientes para eu dizer que o meu classificador está bom, porque, dependendo do problema que eu estou trabalhando, isso pode ser sensível, né? No caso aqui do João, se a gente errar que o classificador dizer que ele não jogaria, ele não vai jogar tênis e ele jogar, tudo bem, eu errei a resposta, né? Eu caí num caso do falso negativo, mas, ok, se ele jogar ou não jogar, tanto faz. Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com algum problema mais crítico, mais sensível, por exemplo, eu tenho uma classificação de um tumor cancerígeno. Se eu disser que não é e, na verdade, assim, ruim, né? E aí... ruim, no mínimo. E aí, uma das coisas que as pessoas fazem é tentar fazer uma média harmônica entre precisão e recall. E aí, se você usar essa medida, é melhor, é mais conciliatório do que só priorizar uma precisão ou sensibilidade. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, é bastante simples você treinar um classificador. Você tem que se preocupar, basicamente, com 5 passos. O primeiro passo é coletar dados. O segundo passo é limpar e preparar esses dados. Isso vai ficar mais claro quando a gente for para a parte de código. Depois que eu tenho os meus dados prontos para eu treinar um modelo, eu treino o modelo. Eu pego depois o meu conjunto de teste e testo esse modelo, comparo, montando uma matriz de confusão, tirando precisão, sensibilidade e o F1 score. E aí eu melhoro esse classificador iterativamente. Eu mudo alguns parâmetros, eu arrumo outras amostras, porque talvez o meu classificador não esteja conseguindo generalizar com as amostras que eu tenho. Enfim, eu vou melhorando iterativamente. E a boa notícia é que o Scikit-learn em Python, ele cobre muito, assim, basicamente todos os casos, todos os problemas que você possa enfrentar. Essa, na verdade, é um print screen da página do Scikit-learn. Então, ele trata classificação, regressão, agrupamento, né, clusterização, redução de dimensionalidade, quando você tem muitas features, muitos atributos, quais atributos você vai escolher para treinar o seu classificador, né? O Scikit-learn trabalha com isso também. Validação de modelo, e a partir disso ele calcula aquelas medidas e monta a matriz de confusão para você. E faz também trata também da questão do pré-processamento. Tá. Aqui. Okay. Tá. Primeiro, bom, como a gente ainda não entrou no Ensemble, né? Aqui eu vou mostrar como é que a gente treina uma árvore de decisão em Python. E aqui, na verdade, eu só estou evitando que ele me dê warnings, não é necessário na real. Importando o Matplotlib para mostrar alguns resultados gráficos. E aqui, na verdade, é uma firula para ficar mais bonitinho o gráfico. O Pandas vai ajudar bastante a gente na parte de pré-processamento. Então, aqui, por exemplo, eu estou importando o meu conjunto. Na verdade, esse playtennis.csv... pode ser também, obrigada. Esse playtennis.csv, ele contém as amostras. E aí, se a gente pedir para o Jupyter mostrar esse conjunto, a gente tem aqui a identificação, né, da amostra, e aí o resultado, se o João joga ou não, e alguns atributos que eu inventei, basicamente. E aí, tá. Dado isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir trabalhar, aquela parte do pré-processamento, né, o step 2, o meu algoritmo ele não vai entender strings. Eu preciso transformar tudo em números.
Então, aqui o que eu estou fazendo, na verdade, é pegar cada atributo desse e transformar em números. Por exemplo, alto, normal, eu estou transformando em... E deve ter algum baixo, não sei. Eu estou transformando em 0, 1 e 2, e por aí vai. E no caso do resultado, não é menos 1 e sim é 1. E aqui, na verdade, eu só estou fazendo isso, eu estou transformando os caracteres em zeros e uns e 2, atributos categóricos, né? E estou transformando o alvo também para ser menos 1 ou 1. Isso, na verdade, não tem, é só Python, né? Não tem nada de scikit-learning, mas, na verdade, o Pandas aqui está me ajudando a fazer essa categorização de uma maneira mais fácil, né? Está facilitando a minha vida. Aqui eu transformei o alvo em menos 1 e 1. E aqui, na verdade, é o primeiro... Tá dando para enxergar? Tá, melhorou mais? Será? E agora é o primeiro momento que eu estou importando o scikit-learning, onde eu vou fazer aquele negócio. Ao invés de eu pegar e dividir na mão o meu conjunto de treino e teste, eu vou importar esse módulo do Python. E aí eu vou dizer para ele que eu quero que a amostra de teste tenha 70%. E aí ele fez isso, e aí aqui só para mostrar que ele realmente fez isso. E uma coisa mais importante do que isso é que ele não só divide em 70%, como ele... Não vou dar outra como ele tenta distribuir igualmente nas minhas amostras de treino e teste 50% de cada alvo. Porque se eu tiver também muito mais classe não joga do que joga, o classificador também ele vai ficar super especialista naquela classe, né? Então, isso aqui já é suficiente para ele não só dividir quanto eu estou pedindo, mas também dividir igualmente. E aí, para eu treinar uma árvore de decisão, eu importo... Isso aqui, na verdade, é para mostrar também graficamente, que é também do scikit-learning.tree, e aí eu importo o Decision Tree Classifier. Aqui eu estou limitando em 3, porque senão a gente ia ficar aqui 3 horas. Mentira, menos que isso, mas ia ficar um tempo maior. E aí o ponto fit, eu vou estar entregando para ele quais são as amostras de treino e quais são os resultados esperados. Ou seja, com um conjunto de treino, eu estou ensinando a minha árvore binária de classificação qual é o resultado correto. E aí, beleza, você vê com profundidade 3 ele treinou rapidinho. E aí aqui é só um gráfico mostrando que ele pegou qual foi a árvore de decisão gerada, né? Dependendo dos valores, se a cor da camisa dele for maior que 0,5, ele vai para esse lado, senão ele vai para o outro lado e por aí vai. E aí, de tal forma que nos nós finais, como eu limitei em 3, né? Nos nós finais eu tenho as classes joga ou não joga. E aí, para eu montar uma matriz de confusão também é bastante simples. Eu importo matriz de confusão do módulo Matrix. Isso aqui é um pacote que eu criei para ficar mais legal. E aí, eu vou pegar eu vou pegar quais são as respostas do meu classificador, dado que ele não conhece as amostras de teste, né? Dado o meu conjunto de teste, eu vou ver o que ele prediz, o que ele me diz em relação a essas novas amostras que ele nunca viu antes. E a partir disso eu consigo plotar uma matriz de confusão com os resultados que eu conheço e com os resultados que o meu classificador deu. E aí ele me montou, ou seja, ele está classificando 144 como verdadeiro positivo e 114 como verdadeiro negativo. E aqui são as amostras que ele está errando, né? Então ele não está tão acurado assim. Se eu pegar aquelas métricas de precisão, sensibilidade e F1 score, eu vejo que pelo menos ele está 0,02% melhor que uma... Não, 2% melhor que eu jogar uma moeda, né? Então já... Talvez eu esteja falando na mesma. Tá, esse aqui é Modelos Ensemble, a gente pode continuar. Obrigada. E aí, tá, o que isso tem a ver com Modelos Ensemble, né? Bom, continuando com o João ele gosta muito de tênis, realmente gosta, ele quer apostar no US Open, ele quer saber qual atleta vai ser finalista do US Open. E aí, ele pergunta para o Guga, que conhece bem do esporte,
Mas o Guga ele é tendencioso. Geralmente ele aposta em jogadores brasileiros para o US Open. E aí a gente sabe que no passado ele teve 68% de êxito nos palpites dele. Aí o João continua a sua busca e ele resolve consultar a empresa Blabbles, super famosa em apostas esportivas. E a Blabbles ela acompanha as apostas do US Open há 10 anos, ela estuda atletas individualmente e ela é reconhecida por ter excelência em apostas esportivas. No passado a gente sabe que a Blabbles teve 73% de êxito nos palpites. Aí o João chega, encontra a Sharapova e pergunta para ela o que ela acha, qual é a opinião dela. A Sharapova ela tem mais afinidade por atletas mulheres, mas ela desconhece, ou seja, ela desconhece atletas novos. E a Sharapova está um pouco descontente com o esporte depois do antidoping, né? Então ela não está acompanhando muito o esporte ultimamente, mas ela teve êxito de 70% nas apostas anteriores dela. E aí ele encontra o Galvão também. Sem comentários, não tem muito o que falar do Galvão, mas a gente sabe que o Galvão ele teve 62% já de êxito nos palpites dele, anteriormente. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, se eu perguntar individualmente para cada um o que eles acham, eu tenho uma determinada acurácia, mas se eu combinar todas as opiniões, eu tenho algo muito mais forte do que individualmente. E quanto menos correlacionados eles tiverem, ou seja, quanto menos esses meus opinadores eles tiverem background conhecido, mais forte vai ser essa acurácia final. Em modelos ensembles é exatamente isso. Eu vou perguntar para N classificadores e vou retirar uma hipótese coletiva. Isso geralmente faz com que a minha classificação fique mais forte do que, por exemplo, eu só usar árvore de decisão. E aí, voltando para o nosso exemplo, né, eu ainda posso chegar e dar pesos para esses classificadores, dizendo, por exemplo, a empresa, vou dar um peso maior para a Blabbles e um peso menor para o Galvão, e aí depois eu vou tirar de novo por voto majoritário, ou seja, o meu resultado final vai ser por uma hipótese coletiva. Voltando para uma nomenclatura de machine learning mesmo, né? Se eu não atribuir pesos, é como eu usasse vários classificadores da mesma natureza, ou seja, N árvores de decisão. Em contrapartida, eu poderia combinar uma diversidade de algoritmos e, por exemplo, atribuir um peso maior para a rede neural, porque, sei lá, para esse caso, eu acho que a rede neural vai ser mais forte, mais assertiva. E, no final, eu entro com como é que eu vejo qual é esse resultado final, né? Se a árvore de decisão 1 me der positivo, a árvore de decisão negativa, eu vou pegar todas essas decisões. Uma das maneiras de pegar o resultado da ensemble é esse, tá? Não é o único. Eu vou fazer um somatório, da mesma maneira quando eu tenho peso, e aí, se der menor que 0, o meu resultado é negativo, se der maior que 0, eu tenho uma classe positiva. E aí, alguns tipos de modelos ensemble, eu tenho o Bag Decision Tree, que, por exemplo, dado todas as minhas mostras, ou seja, como se aqui eu tivesse 100 dias do João jogando tênis. E aí eu separo subconjuntos desse meu conjunto todo e treino N amostras baseadas nesses subconjuntos. É importante aqui eu deixar a mesma profundidade, eu não treinar até o fim, porque senão eu vou ter especialidade em cada subconjunto desse, né? E não é isso que eu quero generalizar. E aí, no final, eu entro com um conjunto novo, com o conjunto 101, e aí eu pergunto para todas as minhas árvores treinadas o que elas acham sobre aquilo e faço um somatório, tenho uma hipótese coletiva geralmente mais forte do que se eu tivesse só com uma árvore. Random forest é outro tipo de ensemble, a estratégia é a mesma. Dado o conjunto inteiro, eu vou subdividir em subconjuntos, né? Subdividir em outros conjuntos. E aí, a diferença aqui é que para cada árvore, eu não vou treinar com todos os meus atributos, eu vou selecionar alguns atributos. Não se tem, na verdade, um número ideal para qual número de atributos. Geralmente as pessoas usam raiz de N, onde N é o número de atributos, mas empírico. E a vantagem disso aqui é que eu treino mais rápido, né? Se eu não vou analisar todos os atributos para ir gerando as árvores, eu consigo treinar mais rápido.
E é essa a vantagem. E o BDT, diferente de todos os outros, ao invés de eu subdividir a amostra em outros conjuntos para treinar cada árvore, eu vou pegar todo o meu conjunto, usar um peso 1 inicialmente, e aí, quando eu gerar a árvore 0, eu vou verificar quais foram as amostras que estiveram erradas. A partir disso, eu vou calcular um peso e vou evidenciar essas amostras que estavam erradas, para que na próxima rodada eu consiga corrigir isso. Isso é meio que uma validação cruzada embutida, né? Eu estou melhorando a cada iteração, ao invés de eu não ver. A desvantagem disso aqui, na verdade, é que eu não posso paralelizar, né? Eu não posso gerar árvore DTN antes da DTN-1, porque eu preciso saber quais foram as amostras erradas para eu corrigir. E aí, no final, igual, eu vou pegar e vou fazer um somatório das respostas e obter o resultado. Na verdade, mas aí eu vou estar sendo muito chata, porque aqui eu vou entrar numa parte matemática e ninguém gosta disso. Mas aqui, na verdade, eu vou decidir por alguma função de perda e, enfim, a gente pode conversar offline depois, senão vocês vão dormir. E aí, essa ideia do BDT, na verdade, é a seguinte, né? É só mais uma ilustração do mesmo Busted Decision Tree. Dadas as minhas amostras, eu tenho um output verde, isso aqui é toy, tá? É de mentira. Dadas as minhas amostras verdes e tipo, como se você joga e não joga, né? A primeira árvore gerada, por exemplo, ela classificou certo o joga, mas ela tem 3 caras aqui classificados errado, né? E aí o que vai acontecer? Quando eu atribuir o peso para treinar a próxima árvore, a minha segunda árvore, ela vai conseguir classificar certo esses caras, mas vai perder os outros. E aí ela vai evidenciar, na verdade, se for certo essa e errou nessa, né? Ela vai evidenciar de tal maneira que na próxima iteração ele pegue. E aí, quando eu combinar isso tudo, eu vou ter um classificador mais apurado. Uma das coisas interessantes aqui é que, quando eu estou treinando árvore, isso aqui de novo, é um toy também, isso é tirado do Scikit-learn. Quando eu estou treinando árvore, eu tenho cortes verticais e horizontais bastante definidos, né? Quando eu tenho algum classificador considerado mais forte, que é a árvore de decisão, eu tenho contornos mais redondos, suaves, né? Não são cortes bruscos, né? Isso é bastante interessante. E na vida real, onde é que eu uso ensemble, né? Onde é que existe modelos ensemble? Bom, o João, ele gosta muito de tênis de verdade, ele gosta de verdade de tênis, e nas horas vagas ele joga Kinect. E o Kinect é um caso que tem random forest, na verdade, nele. Ele não reconhece, ele não processa a imagem para ele identificar qual é a parte do seu corpo. Ele tenta identificar por random forest. Você calibra, né, ele identifica a profundidade, e ele consegue identificar, por exemplo, o seu cotovelo, ou se é um joelho, se é o seu ombro, sua cabeça. Ele não faz processamento de imagem, até porque não é a pretensão dele também ser 100% acurado, e processar a imagem seria muito penoso para a finalidade dele, né? Outro lugar que tem modelos ensemble é no CERN. Em 2012, a pesquisa no CERN foi laureada, né, com o prêmio Nobel. Os físicos encontraram o bóson de Higgs utilizando o BDT. E aí, na verdade, é outro papo chato também, então... Mas o que evidencia, na verdade, isso é essa barriguinha aqui. Mas aí entra em física também, eu não vou saber explicar muito, então vamos passar, né? Outro lugar que usa modelos ensemble é em Tóquio. O governo de Tóquio, para otimizar trânsito, ele aplica modelos ensemble. Eu acho que Los Angeles, com Uber, se eu não me engano, eles começaram a fazer alguma coisa do tipo também. E o Nubank, antes dele te dar aquele range de créditos, ele avalia, a partir de modelos ensemble, qual é a sua situação, qual é o melhor crédito que ele pode te oferecer. E é isso. Eu tinha mais uma parte de código, mas... tem 1 minuto? Tá, mas eu não vou gastar 1 minuto, eu vou gastar mais. Você que sabe. Pode ser. Pode abrir. Porque a outra parte de código que eu teria é também com Scikit-learn, como é que eu importo o modelo ensemble e treino. Mas é bastante parecido com o treinamento de árvore de decisão, porque, na real, o Scikit-learn ele só vai te ajudar a usar machine learning, né? Ele não tem conceito. Na documentação dele, ele tem bastante conceito, então dá para aprender bastante coisa. Né? Beleza, eu tenho esse resultado, então como é que eu faço para melhorar? Como é que eu ajusto os parâmetros? Ele tenta te dar uma direção ali. Mas,
para aplicar, é basicamente importar, dividir o conjunto, fazer o ponto fit e deu. E pronto. É isso, gente. Obrigado, Andresa. Perguntas? Muito bom, parabéns. Adorei a palestra. Eu tenho um problema que é o seguinte, eu trabalho num lugar que recebe reclamações da população e eu quero classificar elas. Então eu quero pegar esse texto, identificar em qual categoria que está. É iluminação pública, é obras, é conserto de bueiro e tal. E eu estou usando um algoritmo que chama Bayes para identificar o texto, só que eu estou com um problema assim que minha base de treinamento tem muita gente que já está reclamando de iluminação pública. Eu acho que ele está contaminando o treinamento e eu não sei bem como resolver isso, por enquanto. Queria saber se numa dessas podia usar um modelo Ansible ou não. Não. Para texto. Não. Assim. A resposta mais simples é não exatamente. O Luciano, na verdade, ele tem uma história legal usando classificação de texto com Bayesiano, mas o que você pode estar fazendo também você pode estar, por exemplo, trabalhando... mas Deep Learning vai complicar muito a sua vida. Porque em texto as pessoas têm trabalhado bastante com Deep Learning para reconhecimento realmente de fala natural, né? Mas não, o modelo Ensemble não vai te dar uma regressão, talvez um SVM. Pode falar assim. Mas não, dificilmente você vai conseguir resolver um problema de texto com um Ensemble. Então, aí eu queria perguntar se tem, por exemplo, para essas ferramentas tipo NLTK e tal, você tem material, você tem as bibliotecas feitas para trabalhar com português, ou se está muito ruim isso aí? Tem? O NLTK, sim. O NLTK você consegue importar português, não necessariamente, por exemplo, as stopwords, né, que são palavras de conexão de, para, você provavelmente vai querer tirar isso para fazer clusterização. Eu acho que no meu GitHub eu tenho um Jupyter falando sobre clusterização. E é bem isso mesmo, são bugs relatados, né? E aí a pessoa queria classificar esses bugs, sei lá, se é sistema operacional, se é algum site web, alguma coisa assim. É bastante similar com o teu. Boa tarde. Uma pergunta simples. Eu vi que você usou exemplos com etiquetas booleanas, né? Com etiquetas booleanas. Eu queria só perguntar se também serve esse mesmo mecanismo, se ele é genérico a ponto de usar com etiquetas não booleanas, né, um conjunto de saídas, ou até mesmo com etiquetas analógicas, né, assim, talvez um float, né, de 0 a 1, alguma coisa mais fuzzy, alguma coisa desse tipo. Sim, aí no caso a gente estaria trabalhando com regressão, não com classificação, embora eu consiga trabalhar com classificação usando floats também, porque eu posso definir um limiar, né? E aí dizer, sei lá, a partir de 1.27 é classe tal. Sim, é possível. Porque a maneira mais simples mesmo é uma árvore de decisão de classificação. A maneira mais simples de introduzir o assunto é essa. Aí você pode usar a árvore de decisão com regressão e por aí vai. Olá, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é mais no sentido de se você tem um processo delineado no sentido de estou com o modelo em mãos e ele está com a performance, exemplo, 40%. Eu vou trabalhar o dataset, trabalhar o modelo, calibrar os parâmetros, ou eu já parto direto para uma abordagem ensemble? Você tem... Depende muito do teu problema. Às vezes, mesmo você... porque, como eu disse, né, a brincadeira aí, na verdade, para você iterar é você entender quais são os parâmetros para você ajustar. Se você já ajustou e não tem o que fazer com aquilo ali, são duas opções, né? Ou você vai atrás de outras amostras, porque suas amostras você não está conseguindo generalizar e melhorar a precisão e a sensibilidade.
ou você tenta usar um outro modelo, não necessariamente outro algoritmo, não necessariamente direto um ensemble. O ensemble ele tem algumas coisas legais que, por exemplo, se eu uso um bagging ou um random forest, eu consigo paralelizar, né? Eu consigo ter um resultado às vezes rápido sem muito esforço, sabe? Então depende. Em competições no Kaggle, por exemplo, que é um site de competições de data science, né? As pessoas mexem muito com os ensembles, sabe? Esses são assim os mais clássicos, mas tem gente misturando, por exemplo, o BDT com o Random Forest, enfim. Então assim, essa que é a graça, na verdade, da brincadeira, né? Olá, parabéns pela palestra. Eu fiquei na dúvida se tu disse pode botar pesos para diferentes classificadores. Então, no modelo Ensemble, eu gostaria de saber se ele aprende os pesos ou tu que tem que especificar qual é o peso para cada classificador. Tu que especifica o peso. Na verdade, se você quiser dar um peso diferente para cada um, né? Não no caso do BDT, que você vai atribuindo pesos a amostras erradas. Não. Você que atribui o peso. Obrigada. Mais alguém? Ela perguntou onde é que ela pode saber mais sobre essas coisas. Bom, o Scikit-Learning, ele por si só tem já algumas explicações sobre isso. E tem referências também. Sim, tem eu não sei se é o Code Academy agora, ou Data Camp, eu não sei agora. Mas eles têm tutoriais assim para beginners totais, e ele começa a trabalhar com matrizes, com pandas e tal, ele vai começando bem devagar, e aí ele vai passando também no estilo gamification, né? Ele vai passando também para níveis mais avançados. É bem legal. Mais alguém? Então eu vou fazer uma pergunta. Se eu quiser medir uma grandeza que eu não... prever uma grandeza que eu não conheço. Por exemplo, eu tenho classes, mas eu quero saber qual a probabilidade da pessoa ser de uma certa classe, por exemplo. Tu já mexeu com alguma coisa assim? Sim. Na verdade, quando eu estava ainda na graduação, a gente tinha um projeto de tuberculose. Na verdade, no Rio, o maior índice de tuberculose... Existe tuberculose pra caramba na Rocinha, né? Isso é um absurdo. Em 2016, isso tem ainda, mas enfim. Tinha um projeto de tuberculose que a gente treinava com rede neural, e rede neural é exatamente isso. Ele não te dá uma classe. Ele te dá uma possibilidade, ele te dá vamos dizer, ele te dá o quão ele está mais perto do -1 ou do 1. E aí você tem meio que a probabilidade... Então, tu tem um inconclusivo, você tem sei lá, se ele tem 39% de não ter tuberculose, você tem, assim, como se fossem semáforos mesmo, né? Você tem qual é a periculosidade, na verdade. E aí, se ele estivesse muito próximo do tá com tuberculose, o que a gente fazia, na verdade, era nem fazer o procedimento invasivo, né? Nem fazer a cirurgia, já começar o tratamento de tuberculose sem nem submeter ele a procedimento cirúrgico. Mais alguém? Então é isso. Obrigado, Andressa.